aqui sobre a atividade do islamismo e judaísmo, essa atividade um pouco mais simples, né? Era para você postar na sala de interação a sua opinião sobre a relação entre judeus e muçulmanos. Então vamos voltar ali. Deixa eu colocar isso aqui que é melhor, né? Enquanto está carregando aí. Opa, carregou até demais. Aí. Muito bem, na aula sobre... vamos lá, aula número 7. Religiões abraâmicas, referente ao dia 23 de março. Então, nós tínhamos aqui sala de interação para você comprovar a sua aquisição das competências assistindo às videoaulas. Tá? Quem não participou vai ficar com falta, infelizmente. Já pode contabilizar a falta. Tá bom, gente? Vamos lá, aqui, muito bem. Jerusalém é uma cidade valorizada por cristãos, judeus e muçulmanos. Que características do judaísmo e islamismo poderiam ser pontos de contato para a construção de relações mais duradouras e pacíficas entre judeus e muçulmanos em Jerusalém? E quais são os pontos divergentes nas duas religiões que fundamentam o atual desentendimento entre judeus e muçulmanos? Cada aluno deverá escrever uma resposta e reagir a outra resposta de um dos colegas. Nem todo mundo reagiu, né, gente? A maioria colocou uma só resposta ali, né? Lembre-se de que a sua participação é importante para a demonstração de competências adquiridas e para a comprovação de presença na aula. Muito bem, então, o que a gente pode dizer? O que a Fernanda disse aqui, né? Os judeus acreditam no único Deus, mas também os muçulmanos, né? Creem. Então nós temos ali coisas muito incomuns, né? Como o monoteísmo das duas religiões, que a própria Paula Barreto de Souza aqui diz, né? E a maior divergência, segundo ela, por exemplo, elementos de uma e de outra, né? Então ela vai apontar aqui que sim, judeus e muçulmanos têm algumas divergências importantes, né? Mas eles basicamente têm muito em comum, né, gente? A divergência começa a piorar com o movimento sionista, né? Então, os judeus, após a Segunda Guerra Mundial, eles recebem autorização para habitar Jerusalém e o que é hoje Israel, ou a Palestina, né? E ali os povos começam a se estranhar, né? Os palestinos e os judeus, tá? Então, a Ingrid dá uma resposta completa aqui, que aponta para a questão das religiões serem abraâmicas, todas as três, né? Elas não têm a ideia cíclica muito bem, Ingrid, muito bem, e elas têm a ideia linear, né? Agora a divergência ela coloca aqui muito bem organizada, hein, Ingrid? Parabéns. Para os cristãos, Jerusalém é importante, pois foi onde Jesus foi crucificado. Para muçulmanos, foi onde o profeta Maomé recebeu orientações do anjo Gabriel. Na verdade, não foi bem, ele recebeu ali, mas foi mais ali na região de Meca, né? Mas Jerusalém foi a cidade onde Maomé ascende aos céus, tá? O Domo da Pedra, que é a mesquita construída no local do antigo templo de Salomão, seria o local por onde Maomé teria ascendido, subido aos céus. E Jerusalém, para os judeus, é a cidade do rei Davi. O rei Davi teria conquistado essa cidade e fundado a dinastia dele ali a partir de Jerusalém. E Jesus, para os judeus, essa dinastia muito importante, né? E o que nós poderíamos fazer, né? Quais seriam os pontos de paz ali, né? Então, por exemplo, o nosso querido aluno aqui, a Marília, né, ela até diz algo do Michael Lightman, né? Tudo depende de como promovemos o método da unidade integral no mundo, né? Então ela aponta ali para uma questão de ver a coisa como uma unidade, judeus e muçulmanos, né, compartilhando Jerusalém. Teve um aluno que falou de eles dividirem a cidade. O problema é que todos querem a parte antiga. Como o terreno do templo, iria ficar para quem? Né? O terreno do templo, do antigo templo de Salomão, onde tem o Muro das Lamentações, também hoje tem a mesquita, né, de Omar. Então, quem ficaria com essa parte? Difícil, né? Alguns apontaram a empatia, né, de ver o lado do outro,
Então vejam só que interessante, a Bianca aponta aqui para a questão da mesquita, né? A mesquita dos muçulmanos foi construída em cima dos escombros do templo dos judeus. Esse é o ponto também, é o mesmo terreno ali, com significado sacro para as duas religiões, né? Então é difícil, né? É difícil até tomar partido, né, gente? Não dá para, não há bandidos e mocinhos. A verdade é que é um conflito que, como adultos, todo mundo vai ter que sentar à mesa e uma hora tentar adequar tudo isso, né? Então, vejam só que a Marília interage. Legal, Marília. A Daiane aqui também lembra das três religiões, tendo origem em Isaac. Ela traz um histórico completo do povo israelita, que depois vai dar origem ao povo judeu. Ela fala do Messias, que é Jesus, para os cristãos e assim por diante, né? Então ela aponta aqui todos os personagens bíblicos compartilhados pelas religiões abraâmicas: Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e até o próprio Maomé, né? Maomé não é considerado profeta pelos cristãos e judeus, né? Mas sim, os muçulmanos têm Jesus, Moisés, Abraão, Noé e Adão como personagens históricos importantes, né? A Franciele até coloca uma questão a mais aqui, que apareceu nos slides, né, Franciele? Muito bem, muito bem. Obrigado. As 4 influências que o judaísmo e o cristianismo deram ao islamismo. Então, os eremitas cristãos, a não comer carne impura é um costume que vem do judaísmo, o criacionismo, crença de que Deus criou o mundo e o universo, e a aliança de Abraão com Deus, né? Muito bem, então, obrigado aí. Franciele colocou a resposta dela sobre Jerusalém e aponta várias questões similares entre elas, né? E é interessante que a Franciele aponta aqui a crença na vida eterna e numa vida após a morte. Não há uma crença numa reencarnação. Esse é um ponto especial seu aqui. E ela vai propor, né, uma forma de achar paz ali, né? Então, talvez muçulmanos entenderem a história dos judeus e o que eles sofreram no Holocausto, e os muçulmanos e os judeus entenderem que os muçulmanos também têm direito a essa terra. Tá bom? Vou parando por aqui. Esse é o feedback.